Neste vídeo vamos falar sobre Lianco. Thiago Leifert detonou o jogador atleticano, ele tem razão ou não? Vamos falar também sobre a esposa de Lianco, que defendeu o jogador nas redes sociais e fez um desabafo pesado. E por fim sobre Sampaoli, que não poupou crítica aos jogadores. É isso mesmo. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like, meu amigo. Ajuda demais. Curte o vídeo. Clica aí também em hypar. Se aparecer para você hypar o vídeo aí, bora hypar. Ajuda demais. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Verifique aí se você está inscrito. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução, você sabe, é o transplante capilar. Para resolver de uma vez por todas, faça um transplante capilar. E no Instituto Céspedes, o melhor é o seguinte, tá? Atendimento personalizado. Você vai agendar agora, marcar uma consulta. Eu tenho certeza que vai fechar e vai mudar a sua vida, a sua autoestima. E muda mesmo, gente. Instituto Céspedes e Limpa Nome S.A. Se você tá com o nome sujo aí, sem crédito no mercado, aproveite para você limpar o seu nome. Com a Limpa Nome S.A. você limpa seu nome, blinda o CPF por 1 ano pelo menos. Aumenta o score e tudo com garantia encontrada dentro da lei de forma legal. Tá com o nome negativado no SPC Serasa? Limpa Nome S.A. resolve isso para você. Vamos lá, vamos começar aqui com o Sampaoli. Vai passar na tela para você o que ele disse. Tá? Um trecho, obviamente, da coletiva, onde ele fala sobre a falta de ambição dos jogadores atleticanos. Tá legendado, dá uma olhada. Eu queria saber o que você acha que vai ser mais difícil de corrigir nesse time, porque todo mundo sabe da capacidade dos jogadores. O problema maior é o quê? É físico, técnico, tático, mental? Sinceramente es difícil la respuesta. Hoy no es un buen momento, en realidad, no es un buen momento. Yo podría responsabilizar a alguna de esas cosas que vos se dice, pero sinceramente no tengo un diagnóstico. Sé que Otimi está por debajo de lo que puede, muy por debajo de lo que puede, y muy por debajo de lo que yo esperaba. Y bueno, creo que por eso estoy acá y intentaré progresivamente que Otimi tenga mejorías estructurales, solamente estructurales, y que vayan acompañadas de mayor ambición, ¿no? Yo necesito, para lo que yo siento de fuchibol, mucha ambición, y eso nos está costando um pouco. Tá aí. Ele falou então abertamente da falta de ambição do elenco atleticano, e não foi só essa vez, tá? Ele em outros momentos também falou sobre essa falta de ambição no Atlético, né? Entre o elenco, obviamente. E o Sampaoli realmente fez algumas críticas, mas nada, obviamente, que nada assim direcionado, né? Detonando os jogadores. Não é isso. Ele criticou que ele pegou um time com falta de ambição, pegou um time muito desorganizado e, obviamente, ele até foi bem tranquilo ali em outro momento com relação ao Cuca, né? Ele falou que não é que o time estava mal treinado ou não, é que era um estilo de jogo totalmente diferente do dele e ele está precisando mexer nisso. Mas, de qualquer forma, eu realmente, essa coletiva eu traduzi ela toda, estava assistindo, e o Sampaoli está muito consciente do que o Atlético precisa, mexer nessa parte estrutural que ele falou. Isso é o que? Os jogadores compreenderem melhor, né, a forma de jogar do time dele. Ele tem realmente que martelar isso aí para que haja essa compreensão, mas nesse momento, e ele está certo, ele não poupou críticas com relação à falta de ambição dos jogadores atleticanos, e isso tem que ser dito sim. Para mim o treinador está correto, ele tem que criticar isso sim, porque não pode um elenco estar sem ambição, né? O cara está vendo os jogadores apáticos nesse momento, isso não pode acontecer de forma alguma, né? Tá aí então o Sampaoli, o que você achou? Você gostou, concorda com ele? Né? Lá no Instagram da Web Rádio Galo eu postei um outro trecho onde ele fala também sobre essa questão da ambição. Recomendo que você assista, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Lianco, né? Deu o que falar. Vamos falar sobre Lianco. Eu vou deixar para falar sobre o Everson no debate Galo hoje, tá?
porque também foi um absurdo. E eu até vou fazer um comentário aqui mais tarde que tem a ver com o que aconteceu com o Everson, mas nós vamos falar mais, aprofundar mais sobre esse assunto à noite, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar então sobre Lianco, no oferecimento aí de Prime Gourmet. Prime Gourmet é o seguinte, você conhece aquele serviço por assinatura, baixa o aplicativo, você vai nos melhores restaurantes de BH, você vai pagar um prato e vai ganhar 2. Vai você e sua esposa, por exemplo, no rodízio lá no Porcão, e vocês dois vão pagar um rodízio só. Então, um rodízio Dona Marguerita, tem sorveterias, pizzarias, enfim, vários restaurantes tops. Recomendo demais. Tem até hotelaria, tem hotéis próximos de BH onde você também paga uma diária e ganha outra, né? Tem delivery. Então, gente, aproveite porque o Prime Gourmet é simplesmente espetacular. E tem a Brussels, meu amigo, o Galo me obriga a beber. Então beba Brussels, já que você vai beber uma cerveja aí, né? Então já bebe logo uma cerveja top. Brussels puro malte, deliciosa. Tem a Brussels Ultra, que é 0 açúcar. Lembrando que é para maiores de 18 anos, né? Beba com moderação. E tem a Superstar, que é o energético da Brussels, vários sabores. E tem também 0 açúcar, tá bom? Brussels, top, top demais. Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre Lianco. Primeiro eu vou trazer aqui o que disse o Thiago Leifert. Depois o desabafo, tá, da esposa do Lianco, e vou fazer um comentário sobre tudo isso. Tá? Um comentário aí que precisa ser feito. Primeiro, tá aí, ó. Thiago Leifert critica Lianco do Atlético, influenciado pelo like. Olha, tá aí, né? Portal No Ataque fez a matéria. O jornalista Thiago Leifert comentou o momento conturbado do zagueiro Lianco, cometeu erros dentro e fora de campo nas últimas semanas. Um dos destaques do Galo na temporada, ele falhou nos jogos contra Cruzeiro e Santos, além de ter feito uma postagem homofóbica. Leifert elogiou a qualidade técnica do Lianco, mas disse que ele está sendo influenciado pelas redes sociais. Ele disse, abre aspas, o Lianco está um pouquinho acima do tom. Baita zagueiro, muito bom jogador, mas está um pouco acima do tom. Ele está muito influenciado pelo like e pela torcida falando. É isso aí, guerreiro. É porrada neles, fecha aspas, né? Está querendo causar com a torcida, fazendo gestos para a organizada, está exagerando, está passando um pouco do ponto. Aí, completa. E depois o Thiago Leifert diz também, ó. Eu não lembro qual jogador foi que eu falei que ele quase machucou muito gravemente um jogador. Esse lance de ontem não precisava, essa falta com a mão no pescoço do Neymar. Ele é um belíssimo jogador, estavam falando em seleção brasileira para ele, mas ele está um pouquinho acima do tom. Essa questão aqui de estar sendo influenciado pelo like e tudo, ele... É porque assim, vamos lá, a questão do Lianco, né? A gente tem que... Vamos falar primeiro da parte dentro de campo, aí depois eu vou falar de outra parte. Mas o Lianco ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo, postei aqui no YouTube, né, no Instagram e tudo, fazendo uma crítica pesada ao Lianco. Pesada, porque ele errou, e ele errou feio. E ele merece a crítica, ele merece ser cobrado. Ele está num clube gigante e não só precisa, né, mas ele nesse momento ele merece ser cobrado. Então, é um jogador que vem fazendo sim uma ótima temporada, mas ontem eu acho que faltou um pouco, e para mim faltou sim um pouco mais de seriedade. Seriedade. Porque o momento não é de sair bonitinho, driblando, tentando mostrar qualidade, não. O momento é de dar um bico para cima, né, e jogar sério. O que, por exemplo, o outro zagueiro Vitor Hugo também fez errado uma hora e não saiu gol. É porque com ele não saiu. Senão tava, né, a gente estava também criticando muito. Mas enfim, tá aí a fala do Thiago Leifert. Eu vou trazer o vídeo, tá, o desabafo da esposa do Lianco, e aí nós vamos falar algumas verdades aqui. Deixa eu só trazer para vocês, gente, isso aqui é novo parceiraço aqui da Web Rádio Galo. Eu, Beto Guerra, a Web Rádio Galo agora é Papibet. Tá aqui minha camisa, ó. Então agora você tem uma nova casa de apostas para poder brincar, se divertir, e você vai se divertir com a gente, tá? Então fique ligado, nós vamos trazer nos próximos dias, né, muita coisa legal para você. Então acompanhe nossos programas, nossos jogos, né, nossas transmissões de jogos, porque a Papibet se tornou aí um parceiraço aqui da Web Rádio Galo, do canal Alvinegro e do canal
Eu Acredito, né? Rap Show e Henry Vilar também, além do Velho do Rio, tá bom, gente? Papibet, seja bem-vindo. Agora você tem a sua casa para poder fazer aquela fezinha e se divertir com a gente, hein? Lembrando, para maiores de 18 anos e sempre jogue com responsabilidade. É só aquele dinheirinho que você tem para brincar, se divertir, tá? Não é para tirar nada de casa, tá bom? Então, jogue com responsabilidade acima para maiores de 18 anos. Vamos lá, gente. Vamos trazer agora a esposa do Lianco. Deixa eu colocar o áudio aqui. Aqui, ó. Esposa de Lianco desabafa em meio a críticas ao zagueiro do Atlético. O futebol não perdoa. Tá aqui a Yasmin, né? Que é a esposa, Yasmin Volpato, esposa do zagueiro Lianco. Vamos lá, vamos direto pro vídeo, né? Teve toda que tá contando a história e tal, o lance que ele falhou. E aí, vamos ver aqui, ó. Ah, você é esposa de jogador. Eu sabia. Não, você não sabe. Você sabe apenas o que você enxerga e deduz. Mas eu não. Eu vivo tudo. Os altos e baixos. Quando os tempos são difíceis para eles, a esposa sente também. As frustrações públicas, a dor, a decepção, os calos e feridas nos pés, escondidos por trás das chuteiras. A gente escuta as críticas e precisamos estar prontas para defendê-los após um jogo, confiante que no próximo será melhor. Porque o futebol não perdoa, as pessoas não perdoam. É quase impossível não levar para o lado pessoal, porque a gente vive os bastidores. As incertezas, o favoritismo, a pressão, a falsidade e as opiniões. Tudo isso a gente sente. E aí, do nada, testemunhamos as reviravoltas após os contratempos, porque Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Treinos, rotina, sacrifício, resiliência, renúncias, jogos, os fãs, a cobrança, o dinheiro, a cobrança novamente. Se ele ganha, eu ganho. Se ele perde, eu perco. Não é tão fácil ser o sistema de apoio. Eu preciso estar quase sempre bem na chegada dele após um jogo ruim. Porque lá fora, como eu falei, as pessoas não perdoam. As mãos que te aplaudem são as mesmas mãos que digitam coisas horríveis nas redes sociais, que até ameaçam a nossa família. Você joga bem, você é o cara. Fez um jogo ruim, você precisa parar de jogar futebol. Talvez porque todos possuem uma vida perfeita e são 100% perfeitos nos trabalhos, todos os dias, sem erros. Talvez. Mas no futebol não existe perfeição. A tal esposinha de jogador sabe das suas renúncias, do quão difícil muitas vezes foi abrir mão de sonhos meus para viver os sonhos dele. Para alguns é tolice, para outros interesse, para outros propósito. A tal esposinha tem nome, tem história, tem renúncias e tem uma fortaleza dentro dela. Primeiro, porque ela é obrigada a ser sábia, enquanto o mundo apedreja pelo fanatismo. E segundo, porque ela vê cada esforço, cada sacrifício e ela luta junto por isso. Ela precisa se diminuir todos os dias para que Jesus cresça nela. Dobrar os joelhos para orar quando eles estão sem força. Faz enxergar o lado bom quando eles estão cansados. Ela precisa ser muralha, mas ela também entende que sozinha ela não consegue. Tá aí, gente. Então tá aí. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Falar aqui direto com o torcedor. Obviamente que, assim, como eu disse, o Lianco merecia as críticas. Agora, obviamente, que a carreira dele não acabou. Ele não é o pior zagueiro, jogador do Atlético. E ele pode, sim, dar a volta por cima. Mas, neste momento, ninguém pode passar a mão na cabeça. Porque o Atlético está numa situação muito complicada no campeonato, que pode até ir para uma Série B, e a gente não sabe se, não estou falando nem do Lianco, mas muitos que estão aí, talvez não estivessem ano que vem no Atlético, caso o Atlético caia, né? Porque aí muitos acabam, eu não vou ficar aqui num time que está na segunda divisão. Então a gente tem que pensar no Atlético, primeiro, tá? Deixando claro. Mas obviamente que a gente também não precisa, né, e não deve nunca atacar o jogador, atacar a pessoa física. A gente tem que fazer a crítica dentro de campo, daquilo do profissional e não da pessoa. E tem acontecido uma coisa, obviamente, gente, que isso não é apenas da torcida do Atlético, isso é da sociedade, mas eu falo para a torcida do Atlético. Então eu vou me ater a isso, mas obviamente, como eu disse, né, isso é algo que se estivesse jogando no São Paulo, no Cruzeiro,
no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense, e a fase fosse ruim, torcedor não, gente ruim tem toda a torcida, todo lugar no mundo, né? Mas falando sobre a questão do Atlético, tem acontecido uma coisa que isso realmente eu tenho ficado bem incomodado. Ontem eu fiquei muito incomodado. Teve o caso do Everson, nós vamos falar mais tarde aí no Debate Galo, falar bem sobre isso, mas a filha dele de 13 anos sofreu uma importunação ali na saída, ele estava no estacionamento, e algumas pessoas foram lá xingar a filha do Everson, que tem 13 anos. 13, se ela tivesse 18 já era bizarro, mas ela tem 13 anos, e foram lá alguns imbecis, né, foram aqui para mim, não posso nem falar que é torcedor do Galo, porque isso não me representa, por mim, nunca mais voltava para a arena. Foram lá xingar a filha de 13 anos do Everson. O que tem acontecido com a Yasmin, eu tenho certeza que aconteceu com a esposa do Everson depois que ele falou sobre isso, e que deve acontecer com outros familiares, é isso. O torcedor, né, ele se sente no direito, porque, gente, isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu recebi no meu direct do Instagram uma pessoa falando para mim, pô, Beto, eu mandei uma mensagem para a esposa do Lianco, olha como que ela me respondeu. Aí eu falei para ele, cara, não lembro da forma que eu falei, mas falei até numa boa assim, né, respirei e falei, cara, não tem que mandar mensagem para a esposa do Lianco. Aí já tá errado. E, gente, não tem, deixando claro, você que tá aí, torcedor, você não tem o direito de ir na rede social pessoal da Yasmin, da esposa, do jogador, do filho, do tio, e encher o raio do saco deles. Ir lá no direct para ficar, o seu marido tem que jogar bola. Irmão, vamos crescer um pouco, né? Uma criança fazendo isso, eu entendo que é uma criança. Agora, um homem barbudo, né? Gente velha fazendo isso, ir na rede socialzinha da pessoa, mandar direct. Ai, meu Deus, olha. Não, você não tem esse direito, não tem que ir na rede social. Ainda mais, mandar um direct, uma mensagem pessoal para a pessoa, privada para a pessoa, para ir lá reclamar do Lianco. Alguém acha que, principalmente agora, né, com o Sampaoli, não vai ter cobrança? A cobrança está sendo feita. Eu fui lá e cobrei. Todos aí que eu vi cobrando, todo mundo cobrando. Não precisa, pode ficar tranquilo, não precisa de você ir lá na esposa do jogador, mandar uma mensagem para que ela saiba que o jogador tem que ser cobrado. Pode ficar tranquilo, tá? A gente faz isso por você. Pode ficar tranquilo, não precisa fazer isso não. Então, gente, isso parece que está começando a sair um pouco, fugir do limite. Tem gente achando que... Vai ter gente falando que eu tô errado, tá? Vai ter gente falando que eu tô errado. Não, eu tenho direito sim. Eu tenho direito de ir lá no perfil da esposa do jogador e detonar o cara. Eu tenho esse direito. Tem gente que realmente acha que isso é normal. Aí eu recomendo, né, um psiquiatra, um psicólogo, se acha que realmente isso é normal. Então, gente, eu acho que tá passando dos limites. E o que eu acho que tem que acontecer para mim é muito simples. E para mim isso tem que acontecer, espero que aconteça. Se chegar xingamento, o que aconteceu, por exemplo, lá com o Everson, tem que pegar os caras, além deles serem punidos de nunca mais voltar para a arena, para mim não é punição de um ano não, é nunca mais voltar para a arena, tá? Tem que ir atrás dos caras e processar os caras também. Porque se chegar para uma criança de 13 anos e ficar xingando essa criança, porque ó, é a filha do Everson, eu tô nervosinho, eu me sinto no direito de xingar uma criança de 13 anos, ir lá no perfil da Yasmin ou de outra jogador e xingar, ô sua, e aí vai lá e xinga ela e fala assim, o seu marido. Não, irmão, não pode ser terra sem lei, não. Então eu acho que também esse pessoal tem que começar a partir para cima, entendeu? Pra gente aí, sem noção, começar a colocar a cabeça no lugar, nem que seja de outro, nem que seja pelo, né? Ó, meu Deus, chegou um processo, agora eu vou parar, nem que seja por aí. Mas não dá, gente, não dá. A crítica tem que ser feita assim no campo profissional, não pessoal, e não tem que ir em rede social de esposa, de jogador, parente, filho, não interessa, para ficar despejando, porque sua vida tá ruim, você vai lá fazer as dos outros também tá ruim, né? Gente, isso aí eu vou te falar, é revoltante, é para ficar indignado mesmo. Então, gente, se você não vai lá despejar ódio com quem não tem nada a ver com a história, não, beleza?
E com o jogador, não tem problema, a pessoa vai lá cobrar e tudo, numa boa, pô, não sei o quê. Aí tá tudo certo, o jogador tá em clube grande. Agora, tá começando a ficar isso aí, a gente tem que começar a cortar o mal pela raiz. Porque daqui a pouco vai crescer e as pessoas vão começar a achar isso normal. É normal eu ir na rede social da esposa do jogador. Tem gente que vai começar a normalizar. A gente não pode deixar isso normalizar, não. Porque isso é ridículo. Isso é ridículo. Lá na esposa do Lianco, para reclamar, ela teve que postar um vídeo, porque com certeza teve um monte de sem noção indo lá encher o saco, pô. Pera aí, né, gente? Pera aí, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos colocar a cabeça no lugar, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Verifica aí se você está inscrito, tudo isso ajuda demais. Clica em hypar o vídeo, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso aí no Debate Galo hoje, 20h30. Tô te aguardando. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço.